podcast da Karen. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Karen, que é a HOA Cast. Dessa vez vamos começar com uma série que tem a ver com um livro que eu li esse ano e que, assim, gente, mudou a minha vida. Se preparem porque vem muita informação boa por aí. O livro Alimentos Milagrosos do Medical Medium ou Life Changing Foods, que foi a versão em inglês que eu li, apresenta uma série de informações inéditas e espetaculares sobre frutas, vegetais, ervas, enfim, gente, é uma enciclopédia emocional, espiritual e também alimentar sobre o que utilizar para comer e para beber hoje em dia, para a gente conseguir, viver a nossa melhor versão. Antes de falar sobre cada alimento, assim como ele descreve no livro, eu vou fazer uma breve introdução, assim, que é o resumo do resumo do resumo do que ele explica na introdução do livro dele. É algo muito importante para a gente conseguir se sintonizar e conseguir entender o que anda causando essa epidemia de doenças crônicas nesse planeta nos últimos anos. Ele explica sobre 4 fatores que ele chama de Unforgiving Four, ou, em português, os 4 imperdoáveis. Esses 4 fatores são radiação, metais pesados tóxicos, a explosão viral e DDT, que no caso é um tipo de detetização. Mas calma aí. Por que ele começa o livro falando desses 4 fatores imperdoáveis? E por que esses 4 fatores são, de fato, imperdoáveis? É importante falar sobre radiação, metais pesados tóxicos, a explosão viral e o DDT, que são produtos de detetização, porque esses fatores imperdoáveis costumam ser passados de geração em geração. É como se fosse uma herança que é herdada na sua linhagem familiar. E essa herança desses 4 fatores imperdoáveis, geralmente, frequentemente, são confundidos com genética. Então, às vezes, você vai no médico e o médico fala, olha, você tem uma tendência genética, né? A gente fez aqui uns exames, você tem uma tendência genética a isso ou aquilo. E aí é importante a gente fazer esse adendo. Nem sempre é genética. Ok? Às vezes são esses fatores que foram passados na sua linhagem familiar que causaram essa disrupção, essa disruptura, essa tendência a ter certas doenças. Então, a razão pela qual tantas doenças são passadas nas famílias, né, de geração em geração, é porque esses 4 fatores imperdoáveis são transmitidos pela linhagem familiar, ou seja, a radiação, ela é transmitida pela linhagem familiar. Metais pesados tóxicos, vírus, DDT, né, agentes de detetização, produtos de detetização, podem ser transmitidos na concepção e no útero. Ou seja, se teve algum antepassado seu que foi exposto à radiação, que é muito provável, porque nós somos expostos à radiação a todo momento agora, né? Então, os nossos sucessores vão herdar essa herança radioativa. Se algum antepassado seu foi exposto a metais pesados tóxicos, como alumínio, mercúrio, enfim, isso também vai ficar na sua linhagem familiar. Vírus também são passados de geração em geração. DDT e produtos de detetização também são passados de geração em geração. Mas então, como isso aqui é o resumo do resumo do resumo, eu não vou me adentrar muito nessas explicações aqui. Se você quiser entender detalhadamente, é melhor você comprar o livro dele, Life Changing Foods, ou Alimentos Milagrosos em português. Agora, fazendo um breve resumo aqui sobre radiação,
A gente precisa entender o que é radiação. Parece que até hoje em dia a gente não conecta muitos pontos, né? A gente não consegue muito entender quais são os momentos do nosso dia que a gente está exposto à radiação, quais são as principais causas dessa contaminação por radiação. A gente ainda fica meio assim sem ter instruções, nós não somos instruídos a perceber essas exposições no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então ele fala um pouquinho sobre isso, né? E aí a verdade é que ele também traz à tona um dado muito importante, que foi a questão do desastre nuclear, dos desastres nucleares, né? Vamos falar no plural, porque foram mais de um, infelizmente, que aconteceram nesse planeta no último século. E esses desastres nucleares que aconteceram, tanto o de Chernobyl quanto o de Hiroshima e Nagasaki, causaram danos irreparáveis ao nosso planeta. Isso é algo que é importante a gente levar em consideração. Nós somos uma geração que nascemos após esses desastres. Nossos pais, nossos avós foram expostos, mesmo que eles não estivessem no exato local onde aquele desastre aconteceu. Isso afetou o funcionamento do planeta. Isso afetou e causou danos irreparáveis ao nosso planeta e contaminação, né? No ar, na água, enfim, isso do desastre nuclear, ele não fica isolado só naquela área ali. Ali é o local de maior agravamento, mas todo o planeta é impactado com aquilo. A gente precisa levar isso em consideração, tá bom? Ele também explica que em meados dos anos 1900, estava também na moda um costume muito peculiar, que hoje em dia a gente acharia estranho, mas na época era tido como ciência, era tido como algo muito moderno, né? O que era a moda da época? Você ia a uma loja de sapatos e você enfiava seus pés numa caixa de raio-x chamada fluoroscópio, tá, gente? A ideia é que o vendedor de sapatos pudesse te ajudar a encontrar o melhor ajuste para o seu sapato, observando a estrutura interna do seu pé. E como os pés das crianças estavam sempre crescendo, as crianças, que são especialmente sensíveis à radiação, eram submetidas ao fluoroscópio repetidamente, ou seja, elas eram repetidamente expostas a esse tipo de radiação. Assim como qualquer pessoa também que na época gostasse de comprar sapatos frequentemente e quisesse ir lá e colocar os pés naquela máquina porque era a moda do momento. Isso causou uma contaminação, um acúmulo de contaminação por radiação muito grande em certas linhas familiares. Você não sabe se o seu avô, se o seu bisavô, se o seu tio, se a sua mãe, se o seu pai frequentemente iam a essas lojas de sapato colocar o pezinho lá naquela caixa no fluoroscópio. Hoje em dia, isso é proibido. Que fique bem claro aqui que após anos dessa prática, ficou provado que tinha uma certa tendência a desenvolver câncer as pessoas que eram repetidamente expostas a essa prática. Então, foi proibido você fazer uso de fluoroscópio para esses fins recreativos. Hoje em dia o fluoroscópio é um procedimento médico que é feito, né, com todo um aparato e também não é feito frequentemente na mesma pessoa, então a gente tem que levar isso tudo em consideração. Mas antigamente não se tinha muita informação, era algo considerado um jeito científico de você fazer ajustes nos seus sapatos e muita gente se aventurou aí, né, a colocar os pés e a ficar frequentemente exposto aos raios X, à radiação. Hoje em dia a gente já tem noção dos perigos da exposição frequente à radiação. Então, essa prática é proibida. Mas naquela época, né, imagina o tanto de pessoas que não foram expostas desnecessariamente. Isso tudo ficou acumulando ali, essa radiação, ela fica acumulando no corpo da pessoa. Aquela pessoa tem filhos, aquele acúmulo de radiação passa adiante, né, de geração em geração, para os filhos e para os filhos dos filhos e assim, etc., sucessivamente. Uma rápida explicação aqui sobre radiação e alguns tipos de exposições que a gente tem, né? Ele não menciona no livro, mas eu já vi ele mencionando em algumas lives e também em podcast, o perigo da radiação nos aeroportos.
quando a gente coloca a nossa mala naquele raio-x para poder passar pela segurança do aeroporto, a nossa mala, ela começa a fazer um acúmulo dessa radiação. Então, se a gente usa a mesma mala por muitos anos e se a gente guarda essa mala no nosso quarto, o local onde a gente dorme, né, passa 1/3 da vida dormindo, a gente acaba ficando muito exposta a essa radiação. Ele explica que o melhor é você fazer o descarte após umas 4, 5 viagens, você fazer o descarte daquela mala que foi para o raio-x e comprar outra. A gente sabe que isso não é a realidade para muita gente. Muitas pessoas precisam economizar dinheiro e continuar com a mesma mala. Também tem a questão de você gerar mais lixos. Só que é um perigo, uma exposição à radiação que ninguém fala sobre. Né? A questão das malas, os raios-x no aeroporto. Ficam ali constantemente acumulando. Quanto mais você viaja, mais você acumula radiação na sua mala, principalmente na bagagem de mão, que é aquela mala que passa pela segurança do aeroporto 2, 3 vezes, dependendo daí de se você for fazer algum voo com conexão ou não. Então, fica a dica aí. Se você quiser mais informação sobre isso, você me manda uma mensagem e aí eu faço um explanatório aqui, algo mais aprofundado sobre o assunto, tá bom? Vamos para o próximo fator unforgivable, que são os metais pesados tóxicos. Isso aqui já está um pouquinho mais familiarizado, né? As pessoas estão falando cada vez mais sobre metais pesados tóxicos. Aí você vai falar, que metal pesado tóxico querem? Chumbo, mercúrio, o cobre. Olha aí o perigo de você ficar raspando sua língua com raspador de língua de cobre, menina. Você para com isso, me deu um problema danado na minha saúde. Se eu fosse você, eu comprava um raspador de língua de bambu hoje mesmo, para você não ficar sendo exposto a cobre, hein? E eu vou falar por quê. O cobre, quando ele é tirado do seu estado in natura, ele é industrializado, ele passa a ser uma forma de cobre tóxico para o nosso organismo. Então, não beba água em copo de cobre, não beba água em garrafa de cobre, não raspe sua língua com raspador de cobre, tá bom? Porque você vai ficar acumulando cobre tóxico no seu organismo. Eu sei que tem algumas medicinas milenares que fazem o aconselhamento, né, de você ter um raspador de língua de cobre, mas olha, sinceramente, no seu lugar, eu não faria isso, tá? Eu já fiz e não deu muito certo para mim. Então, assim, compra um de bambu, né? Por que não? Compra um de bambu, até um plástico. Mas plástico é tóxico. Minha filha, é muito mais fácil você conseguir tirar plástico do seu organismo do que cobre, tá bom? Do que um metal pesado tóxico. Vai por mim. Ou então você pergunta para o seu médico, enfim, não entra no detalhe desse do cobre aqui no livro, mas foi um adendo que eu senti a necessidade de fazer por conta de ter sofrido com essa experiência, né, meu corpo, né, ter acabado ficando com uma quantidade maior de cobre industrializado, cobre tóxico no meu organismo. Isso me ocasionou sintomas, então não é legal, não é bacana. Mas você faz o que você quiser no final das contas, né? Eu não vou ficar aqui dizendo o que você tem que ter ou não tem que ter na sua casa, então. Aquelas arianas, né? Bom, enfim, vamos continuar aqui falando sobre os metais pesados tóxicos. Ele fala do chumbo, do mercúrio, do cobre, do cádmio, gente, do níquel, do arsênio, do alumínio, tá bom? Todos esses metais pesados tóxicos, eles vão se acumulando, eles podem ir se acumulando no seu corpo, no meu corpo, no nosso corpo, e criar ou contribuir para doenças, tá bom? O mercúrio, ele faz um adendo muito importante, que ele fala do mercúrio, que pouca gente fala do mercúrio, né? Mas o mercúrio é o metal pesado tóxico mais corruptor dos metais pesados tóxicos. Ele é tipo assim, o problema do problema do problema. E ele está em praticamente tudo que é farmacêutico hoje em dia. Então, você tem que ter cuidado com isso, uma certa observação, um certo carinho, um olhar para os ingredientes daquilo que você consome, tá bom? Ele pode facilmente permanecer em uma linhagem familiar por milênios. A gente, né, tem pessoas nesse planeta que estão com Mercúrio na linhagem familiar por mais de 5.000 anos. É um Mercúrio velho, é um Mercúrio de 5.000 anos que foi passando de geração para geração. Né? Seus antepassados, seus ancestrais foram expostos
aquele mercúrio lá 2.000 anos atrás, na época de Jesus, minha gente. E aí, hoje em dia, esse mercúrio ainda está na sua linhagem familiar, causando problemas mentais, causando uma série de sintomas, doenças, deformidades no seu corpo. Você sabia que, muito provavelmente, a sua escoliose, se não foi causada por um trauma, por uma má postura, tem a ver com o mercúriozinho ali. Ele não fala isso nesse livro aqui não, mas tem um outro livro que ele entra mais nesse quesito, ele explica com mais profundidade. Eu, inclusive, tenho a suspeita de que o meu prognativo mandibular, que eu era classe 3, né? A minha mandíbula ela tinha essa protuberância, ela era para frente. É uma deformidade que causa no rosto, e eu tenho a impressão de que foi mercúrio na minha linhagem familiar, porque tem exemplo de outras pessoas na minha família com esse mesmo problema, né? Então, aí, quando eu comecei a estudar sobre esses metais pesados tóxicos, as informações que ele tem sobre o mercúrio, eu falei, opa, isso aqui tá com cara de que é mercúrio dos meus ancestrais que foram passados para mim, e eu acabei desenvolvendo esse prognatismo mandibular. Tá bom? Enfim, ele continua explicando aqui sobre o mercúrio, que pode ser passado de geração em geração. E quanto mais ele avança nessa passagem de geração para geração, mais amplificado e complicado fica esse mercúrio. Ele vai ficando cada vez mais complexo, porque ele tende a ir oxidando. E um metal pesado tóxico no seu organismo é um problema. Um metal pesado tóxico oxidado é um mega problema, tá bom? Ele também, no livro, cita um exemplo, Anthony William, Medical Medium, para você não ficar pensando quem é ele? Quem é ele? É o autor do livro, tá, gente? O mercúrio, quando ele se situa, acaba ficando parado no canal da linha média cerebral de uma criança, né? Aquele espaço que tem entre um lado e o outro do cérebro. Quando a gente é criança, aquele espaço é aberto. E por conta, né, de alguns motivos e tal, a criança é contaminada com mercúrio e isso acaba indo para a linha média cerebral, e é isto que está causando os sintomas autistas em tantas crianças hoje em dia, gente. Ele explica, o mercúrio no canal da linha média cerebral de uma criança que está causando seus sintomas autistas pode ter sido extraído há 3.000 anos atrás. Ou seja, preste atenção no que ele está explicando aqui. Há 3.000 anos atrás, alguém fez a extração desse mercúrio na Terra, tirou esse mercúrio ali, de onde estava, da Terra, fez uma extração. Esse mercúrio, ele circulou pelo meio ambiente, contaminou a água, contaminou o ar. Ele foi parar em certos produtos, em certos locais, contaminou certas famílias, certas linhagens de famílias. Esse mercúrio, ele viaja pelo corpo da gente também, assim como ele viaja pelo planeta, uma vez que ele é tirado do seu estado natural. E se ele for parar na linha média cerebral de uma criança, ele pode estar ocasionando esses sintomas autistas, tá? Um mercúrio que foi extraído há 3.000 anos atrás, causando esse problema nesse exato momento. Olha só que interessante. É muito interessante porque ninguém fala sobre isso, né? Ele explica que nós estamos lidando com toxinas antigas, coisas que foram tiradas da Terra, do seu estado natural, há 3.000 anos atrás, e que hoje em dia estão causando, né, tanto problema. Mas, enfim, quando a gente fala sobre toxinas, a gente não vai pensar só nessas toxinas modernas, que a gente está exposto no dia a dia, que todo mundo sabe, todo mundo fala sobre. A gente também está falando de toxinas antigas, certo? Que também impactam a nossa qualidade de vida, ordinariamente. Nem acredito que eu usei essa palavra, né? Mas enfim, estamos num podcast, vamos gastar aqui o nosso português. Vamos lá, ele já falou então da radiação, dos metais pesados tóxicos. Falta o terceiro fator, que é a explosão viral. Oh, Keren, mas o que é essa explosão viral? Há mais de 100 cepas e variantes da família do herpes vírus humano. Você para
ouvir essa afirmação. Há mais de 100 cepas e variantes na família do herpes vírus humano, o HHV, que estão causando estragos na população. 98% das vezes, 98% das vezes, o câncer é causado por um vírus em combinação com pelo menos um outro fator unforgiving 4. Você parou para entender a dimensão disso aqui? Essa explosão de câncer que a gente está vendo, como nunca antes na história, as pessoas tendo tanto problema com câncer, crianças, bebês tendo problemas com câncer. Essa explosão do câncer, em 98% das vezes, tem a ver com uma das 100 cepas e variantes de um vírus da família do herpes. Ou seja, aconteceu uma explosão viral, tá certo? E essa explosão viral, ele explica um pouquinho nesse livro, explica bastante no livro Tireoide Saudável, que ele também escreveu. E ele explica exatamente como esses vírus viraram um problema, o que foi que aconteceu no laboratório há um pouco mais de 100 anos atrás, como que esses vírus foram treinados e desenhados para serem agressivos e para causarem problemas. Por que está com essa explosão do vírus do herpes? As pessoas, quando falam vírus do herpes, elas pensam no herpes simplex, tipo 1, né? Geralmente, que é aquele que geralmente você tem aquela explosão de microbolhas ao redor de alguma mucosa, né? Na boca, no nariz. Tem gente que já teve problema de ter uma crise de herpes no olho, gente. É uma coisa assim pavorosa. E a gente pensa assim, nossa, mas antigamente as pessoas tinham herpes, até que tinham uma aqui, outra lá, mas hoje em dia todo mundo tem, né? Assim, será que há 200 anos atrás as pessoas tinham esse problema assim com herpes? Tinha tanta gente com herpes assim? Há 100 anos atrás? Vamos parar para pensar. Mas o herpes simplex, tipo 1 ou tipo 2, que é associado a infecções genitais, ele é só a ponta do iceberg, tá? Você tem o Epstein-Barr vírus, que é um vírus da família do herpes. Você tem o herpes vírus humano, né, que tem mais de 100 cepas e variantes. Então, assim, vamos só deixar isso aqui no ar. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos só deixar isso aqui no ar para você refletir um pouquinho se essa explosão viral foi assim, chance do acaso, foi assim uma obra da natureza que aconteceu e iria, sabe, ele foi mutando, ele foi se modificando, causando esse monte de problemas assim, naturalmente. Será? Será que foi naturalmente? Será que ele não foi manipulado? Será que não tem uma galera aí fazendo uns experimentos meio secretos, assim, os experimentos que não vêm a público, sabe? De vez em quando uma galera solta uns vírus desses por aí, aí uma pessoa é infectada, aí começa aquele efeito bola de neve, infecta o outro, que infecta o outro, né? Só que essas bolinhas do vírus do herpes é o problema visível. Esses vírus da família do herpes carregam um problema invisível dentro dos nossos corpos, que após um certo tempo não se torna tão invisível assim, porque eles causam doenças gravíssimas, assim como o câncer. 98% das vezes, de acordo com o Medical Medium, é essa informação, tá bom? Então aqui, eu vou deixar isso aqui assim para vocês, tá? Ele explica no livro da tireoide, né? 98% das vezes câncer é uma combinação de algum vírus da família do herpes com toxinas ou com radiação, né? Ou com metais pesados tóxicos. Ou com produtos químicos aí, como por exemplo, detetização, né? Então, que não deixa de ser uma toxina também, que é um produto químico tóxico. Ai, gente. Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ter acesso à informação, a gente vai vendo que esse mundo não é um morango, né? Esse planeta aqui
tem muitos segredinhos e nada funciona do jeito que a gente acha que funciona. Mas enfim, eu vou deixar isso aqui no ar, não vou entrar muito em detalhes. Se você quiser detalhes, é bom você ler o livro, tá bom? Até porque tem direitos autorais, né? Eu tô fazendo um resumo aqui do que eu li, não posso também ficar falando exatamente tudo que tem no livro, né? Também não é legal com o trabalho do moço. E o quarto fator que ele cita, vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Ele falou da radiação, dos metais pesados tóxicos, da explosão viral e o quarto fator é o DDT. DDT e outros pesticidas, herbicidas, fungicidas são a principal causa subjacente de sistemas imunológicos suprimidos. Tá certo? Eles enfraquecem os corpos das pessoas, os nossos corpos. E então os patógenos, o que são patógenos? Vírus, bactérias, fungos, etc., né? E os patógenos e os contaminantes começam a tirar vantagem disso. Né? Como se fosse uma simbiose aqui do mal, a simbiose das trevas. O pesticida, o herbicida, o fungicida enfraquece o sistema imunológico, aí aquela explosão viral faz a festa, né? E assim sucessivamente. E assim carrega o trem, e assim é que está todo mundo ficando doente. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso, né? Dessa combinação, pelo menos não. Tem uma pessoa ou outra que está falando do perigo dos pesticidas, dos herbicidas, dos fungicidas, dos agrotóxicos. A maioria das pessoas não se importam, elas não levam a sério, né? Também, qual vai ser a alternativa dela? Às vezes ela não tem como comprar orgânico. Lá na cidade da minha mãe, ela mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é difícil achar orgânico, gente. O mercado mesmo não tem essa opção. Nós perdemos o contato com a natureza, a gente não planta mais o nosso tomate, nossa cebolinha, nossa salsinha, a gente não planta mais em casa. Né? Apesar de serem plantas, né, ervas e frutas, que o tomate é uma fruta e a salsinha é uma erva, daria para você plantar ali na janelinha da sua cozinha, a gente perdeu essa conexão, a gente não faz mais isso. Né? A gente está no momento que até o Medical Medium fala disso também, é o quickening. Os anjos chamam de the quickening, é onde tudo acontece muito rápido nesse planeta, são muitas demandas no mesmo dia, no mesmo segundo, então você está o tempo inteiro, sabe, resolvendo pepino, descascando abacaxi, você termina um desafio, já está num outro, a rotina não deixa você respirar, né? A gente está nesse momento planetário, então as pessoas falam, não tenho tempo, não posso plantar minha própria cebolinha. Aí você vai lá, não planta seu tomate, eu também não planto o meu, vou no mercado e eu compro o quê? Um tomate que está cheio de agrotóxico. Mas é aquele ditado, é melhor tu comer o tomate, tá bom? Melhor se for orgânico, mas não deixe de comer o tomate. A gente vai chegar nos benefícios do tomate. Vai ter um outro episódio, né, que eu vou falando sobre cada benefício de cada alimento. Mas aqui agora eu estou falando dos pesticidas, dos herbicidas e dos fungicidas, que são o quarto fator imperdoável, segundo o Medical Medium, tá certo? Então, assim como os outros 4 imperdoáveis, o DDT, ou seja, o produto de detetização, os pesticidas, herbicidas e fungicidas, ele também é passado de geração em geração. Ele também tem esse efeito acumulativo no corpo. Então, mesmo que você não tivesse vivo durante o auge do DDT, que hoje em dia eu creio que seja proibido, pelo menos nos Estados Unidos é proibido, usar o DDT, porque ficou comprovado cientificamente o quanto que isso causa detrimentos à saúde das pessoas. E não é um detrimento assim, uma doençazinha aqui, não. É um negócio pesado, gente. O negócio é câncer, entendeu? É problema no sangue. É um negócio brabo mesmo que o DDT causa, né? Os pesticidas, herbicidas e fungicidas. Mas ainda assim a gente usa o torto e a direito hoje em dia, né? Então, é agrotóxico. Então, a gente está lidando. O nosso planeta é assim hoje em dia. É isso que tem para hoje. Então, né, ele também explica que, por mais que você não estivesse vivo na época que era o auge do DDT, né, porque, principalmente nos anos 60, anos 50, nossa, era DDT em tudo que era canto. Passava na rua aquele caminhão jogando aquele DDT, aquela nuvem de fumaça. As donas de casa, né, espirrando aquele DDT em casa. Aquela
aquele cilindro de DDT, né? Quem não viu, né? Eu já cansei de ver, nossa, na minha casa, então, é nos anos 90 isso, né? Eu nasci em 1990. Eu tenho memórias da minha infância de ver meus pais usando DDT. Mas mesmo que eu não tivesse sido exposta, né, é provável que os meus antepassados tivessem sido expostos, né? Minha avó, minha mãe, meu pai, meus avós, né? E tataravós e tudo e tal. Se eles estivessem ali por perto, eles também estariam expostos e isso teria entrado em contato, né, com esse produto químico. E isso significa o quê? Que eu também posso ter acabado com aquele antigo DDT no meu sistema, no meu corpo. E isso também causa estragos na nossa saúde. Então, você vai pensar, mas eu não sou muito exposta à detetização, não sou muito exposta. A ver que alguém da sua família foi, algum antepassado seu foi exposto, né, a esses produtos químicos, e aí você pode estar carregando isso aí no seu organismo sem nem mesmo saber, não é mesmo? Então ele fala desses 4 fatores imperdoáveis, mas ele também cita os 4 fatores sagrados, e esse vai ser o tema do próximo episódio, porque eu já me demorei muito aqui com esse episódio, gente, eu vou ter que encerrar, tá bom? Esse livro, Life Changing Foods, Alimentos Milagrosos, é maravilhoso, maravilhoso. Leiam, tá? É do Medical Medium, Anthony William. E assim, aqui eu não estou te dando conselhos médicos. Tudo que você ouvir nesse podcast, você vai perguntar para o seu médico, tá? Antes de fazer qualquer mudança na sua saúde, você vai perguntar para o seu médico. Não venha de processinho para cima de mim. Depois não, hein? Eu tô só dando um resumo daquilo que eu li e falando da minha experiência de vida e daquilo que eu aplico na minha saúde, tá certo? Eu espero que isso tenha aberto um pouco os seus olhos para você saber com o que nós estamos lidando hoje em dia nesse planeta, com o que nós estamos lidando. Não é fácil não, mas nós temos a solução, os 4 sagrados. E é no próximo episódio que eu vou fazer o resuminho do que eu li no livro, explicando o que são os 4 sagrados. Valeu, gente! Tchau, tchau! Esse é o podcast da Keren. Se você gostou das informações, não esqueça de citar de onde veio a fonte, galera. A fonte é dos livros do Medical Medium, tá bom? Alimentos Milagrosos ou Life Changing Foods. É muito importante, se você passar essa informação adiante, que você explique da onde ela veio. Por que é importante? Porque se uma pessoa tiver com algum sintoma, tiver com alguma doença, ela vai ter a oportunidade de descobrir a informação por completo. Isso pode salvar a vida de uma pessoa, gente, tá bom? Então, sempre diga da onde você descobriu essa informação. Você não precisa nem citar o meu podcast, mas, por favor, fala que foi do Medical Medium, beleza? Beijo! As informações fornecidas nesse podcast são apenas para fins informativos gerais. As informações não pretendem substituir o aconselhamento ou tratamento profissional de saúde ou médico, nem devem ser utilizadas para o diagnóstico, prevenção ou tratamento de qualquer consideração de saúde. Consulte um profissional de saúde licenciado antes de alterar ou interromper quaisquer medicamentos, tratamentos ou cuidados, ou iniciar qualquer dieta, exercício ou programa de suplementação. Eu não sou médica licenciada e o conteúdo desse podcast ou qualquer material vinculado não reflete necessariamente as minhas opiniões e não a garantia que sejam corretos, completos ou atualizados. Beleza, gente? I'm just a girl. Não sou uma médica, galera. I'm just a girl.